Beleza, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje, onde a gente vai discutir aí as soluções do mercado, o que você pode fazer para vender mais, do ponto de vista do marketing e do ponto de vista das vendas. Você deve ter percebido que cada vez que o tempo passa, fica mais difícil de você conseguir novos clientes. Isso porque talvez o marketing que você fazia já não funciona mais. Aquele valor que você investia em tráfego pago, esse valor já parece que não traz mais tanto cliente quanto trazia antes. E parece que quando vem aquele lead comercial, né, aquela oportunidade de venda, vem para os seus vendedores, eles pegam essa oportunidade e falam, poxa, esses leads são desqualificados. Ou faz muitos orçamentos e não consegue fechar a venda. Então a gente percebe que o mercado mudou e a gente está aqui para discutir exatamente o que a gente pode fazer nesse cenário, né, nesse mercado, para a gente dar a volta por cima. Então, primeiramente, pensando para vocês veem essa situação acontecer com os clientes de vocês? Bom, primeira coisa, né? Obrigado pela presença. Sem costume de fazer, né, podcast. Muito obrigado pela presença, Rafael, Léo. Comecem, né, se apresentando e falem para mim o que a gente pode fazer nesse cenário para diminuir o custo de aquisição e para garantir que os nossos vendedores consigam fechar os clientes. Bom, essa é uma dúvida muito constante que a gente recebe lá, porque a gente atua com marketing, com tráfego e também com assessoria de vendas. Então, uma coisa que eu falo é, o lead está cada vez mais caro. E você que está investindo em tráfego, você está pagando por esse lead, você está pagando por essa base de cliente. Se você não faz nada com esse volume de oportunidades que você recebeu, é a mesma coisa que você pegar e jogar o dinheiro fora. Então, se você está comprando uma base de lead, cria uma estratégia de venda, uma estratégia comercial, um processo comercial, onde você vai aproveitar essa base, onde você vai conseguir ali ofertar ali numa cadência para ele, entrar em contato com esse lead, pelo menos uma cadência uma vez por mês, porque você pagou por esse lead. Um lead hoje, a média de mercado ali que a gente vê, ele está custando ali na casa de 10, 15, 30, depende muito do produto que você vende. Então, se você investe isso e você não trata esse lead depois, você está pegando e jogando dinheiro fora. Então, uma solução é você ter uma estratégia comercial realmente formada ali, um processo bem definido, onde você sabe que o que vai acontecer com esse lead hoje, que ele chegou, daqui 7 dias, daqui 15 dias, daqui 30 dias, daqui 1 mês, daqui 6 meses. Então, esse é o ponto-chave, você aproveitar isso que você está comprando. Legal, show de bola. Léo, você que vendeu já consultoria, você que faz consultoria, participou de todas as partes do processo, o que você vê? Vamos nessa, Macanhão. Obrigado pelo convite de estar aqui. Rafa, prazer te conhecer também. Costumo dizer que os leads estão, de fato, ficando cada vez mais caros para aqueles que não investem na habilidade de convertê-los em venda, né? Então, você comentou sobre o CAC, o custo de aquisição. O CAC nada mais é do que os custos gerais, né, de marketing e vendas, dividido pela quantidade de vendas realizadas. Então, como é que a gente faz para baixar o CAC? É simples. Eu tenho que ter uma altíssima conversão. Porque não importa às vezes quantos leads você gera. Gerou 50 leads, gerou 100 leads, gerou 200 leads. Você não está convertendo nada. Então, trazer mais quantidade talvez só vai cansar mais a tua equipe e só vai fazer com que eles achem que o lead é desqualificado mais cedo, né? Pelo grande volume que eles estão tendo e muitas vezes fazendo um processo comercial muito fraco. Exato. Né? Então, é sempre uma briga, né? O marqueteiro culpando o vendedor que não sabe vender e o vendedor culpando o marketing que esse lead não chegou qualificado. Então, a gente tem que deixar essas regras do jogo muito claras, né? No sentido de o que é um lead qualificado. Porque, às vezes, eu acho que o problema vem antes. Não é definido o PCI, né? O perfil de cliente ideal, ou ICP, o Ideal Customer Profile. Se eu não defino quem é o perfil de cliente ideal, cara, vai chegar lá um monte de coisa meio aleatória mesmo. E aí, o vendedor, ele tem razão quando ele diz, cara, esse lead, porra, ele nem sabe o que ele quer, ele nem é nosso perfil de cliente direito. Agora, se eu gero um lead dentro do PCI, aí é culpa do vendedor. É o vendedor que não segue processo. Isso é um ponto muito legal, Léo, que você trouxe, porque muitas vezes contrata uma agência e não se comunica com a agência. Então, chega o lead e o lead é desqualificado, só que não é comunicado à agência. Fala, olha, o lead que você está me trazendo, essa oportunidade de negócio, ela não é um potencial cliente para mim. Vou trazer o exemplo de um cliente meu. Trabalha com segurança e saúde no trabalho. Chega o lead para ele, muitas vezes o lead é para fazer um agendamento de uma consulta, né? Exame admissional, exame demissional. Isso não é uma oportunidade qualificada. Daí você chega, mas você comunicou a tua agência de marketing? Não. Eles não tinham que saber? Ninguém tem uma bola de cristal, né, para saber. Então, essa comunicação que o Léo falou entre agência e vendas
né? A gente ter essa comunicação e ter as regras bem definidas. Eu gostei, inclusive, disso que você falou, das regras bem definidas. Esse eu acredito que seja o ponto de partida para ter ali a conversão muito mais assertiva. Puxando um gancho que tem tudo a ver com o que você falou, às vezes, além do perfil do cliente não estar bem definido, também não está definido o produto ideal. Uma coisa que eu falo muito quando eu já fui dono de agência também, né? Já tive agência de marketing e foi uma experiência bem legal por quase 3 anos. E o que eu percebia muito? Não adianta nada você fazer campanha, mas você não ter o produto certo alinhado. Então, eu chegava para um cliente que estava muito insatisfeito com uma agência e eu perguntava para ele, cara, a agência que você tem atual ou as 3 outras que você contratou antes, em quanto tempo eles ligaram as tuas campanhas desde o momento que iniciou o projeto? A gente fez uma reunião inicial, depois mais uma, e em uma semana as campanhas estavam ligadas. Eu falei, cara, então eu tenho certeza que eles não definiram uma persona bem definida, eles não analisaram a tua concorrência, eles não sabem quais são os teus diferenciais, eles não entenderam com profundidade os teus produtos. E quando você não tem essa visão mercadológica e essa visão interna da empresa, tu vai fazer um trabalho de marketing de M. Entende? Você vai fazer, entendi aqui mais ou menos, vamos fazer uma cópia aqui e sobe o anúncio. Entende? Então, o marketing baseado nos 4 Ps, nos 7 Ps, análise de produto é muito fundamental, porque às vezes eu até estou com uma cópia que está agressiva, estou gerando lead, só que eu estou gerando um lead para o produto completamente errado, entende? Para o produto que eu nem deveria estar vendendo. Então, também tem essa questão de análise de produto, que é interessante. Eu queria que você trouxesse também, Rafael, pensando do ponto de vista de marketing, já que você tem essa parte também, esse braço dentro da empresa, o que faz uma campanha converter mal ou ter um custo de geração de lead, um custo ruim, né? Um custo alto? Qual que é a dificuldade nesse ponto e o que a gente pode fazer para resolver? Cara, o principal ponto que eu vejo que faz uma campanha performar mal está muito relacionado ao criativo. Eu diria até que o próprio anúncio, ele rege 70% do resultado de uma campanha, tanto para a qualificação do lead, quanto para o custo do lead. Então, hoje a gente vê muito nas redes sociais o pessoal aplicando aquele famoso gancho, que é um vídeo, os 3 primeiros segundos você precisa prender a sua audiência no vídeo para reter. E aí você melhora o teu custo, porque mais pessoas assistindo o seu vídeo, aí você tem uma taxa de conversão maior em cima daquele vídeo. Se você tem um gancho muito baixo no seu vídeo, o vídeo ali, percentual ali está abaixo ali de 5% de retenção, pode ter certeza que menos pessoas assistindo, menos pessoas entrando em contato com você por meio daquilo. Então, esse é um fator decisivo, é o criativo, principalmente para a qualificação do lead. Então, se você quer falar, por exemplo, com um médico, o ideal é que no seu vídeo você já comece lá, você, dono de clínica médica, você já está qualificando o público, você já está falando com a persona ideal. Então, hoje o que mais pega para ter uma performance legal nos anúncios e trazer um público qualificado é exatamente a comunicação que você traz nesse criativo. Eu vou trazer para vocês uma provocação que eu costumo trazer para os meus clientes. Para a gente comprar alguma coisa de alguém, a gente precisa confiar em 3 instâncias. Confiar na empresa, confiar no vendedor e confiar no produto. Muitas vezes a gente se depara com uma marca que está fazendo publicidade de algum produto e muitas vezes a gente nem conhece essa marca, que eu acredito que seja, vamos lá, a grande maioria dos produtos que são anunciados. Vou trazer um paralelo para vocês com relação a isso. Eu estava esses dias no aeroporto e no aeroporto até olhei para uma pessoa e falei, acho que aquela pessoa ali é famosa, porque né, eu tenho alguém tirando foto com ela. Deve ser famosa, mas eu não conseguia lembrar quem que era. Daqui a pouco eu ouvi a voz. Uma voz rouca, assim, ó. Eu conheço esse cara aí, Diogo Portugal. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem uma tendência maior de confiar. E muitas vezes o que acontece? Um produto que a gente não conhece, de uma marca que a gente não conhece, está anunciando ali no Instagram, está anunciando no Google, e muitas vezes a gente até entra na página, né? A gente até entra na landing page e tudo, vê informações, mas não converte. Mas não converte por quê? Será que é importante também investir no conhecimento da marca, em ser conhecido também? Porque muita gente fala que investir em branding, né? Investir ali em valor de marca é desperdício. Então, eu queria ouvir um pouco mais aí da opinião de vocês também sobre esse ponto. Legal. Eu acredito muito em branding, trazendo uma visão sistêmica e holística, né? O que é branding? Cara, branding é qualquer interação entre marca e consumidor.
A forma que o teu vendedor fala no telefone, o tom de voz que ele usa, se ele fala um alô, aquilo é branding. Se ele fala uma outra palavra, aquilo é branding. Então, para fazer branding, a gente precisa de muita intencionalidade. E é interessante você pensar a branding a médio e longo prazo, né? Porque se você tiver com muita ansiedade e só se preocupar com o faturamento do final do mês, cara, não faça branding, porque você não vai ter resultado em nenhuma ação específica que vai gerar resultado em uma semana, em um mês. Então, acredito que pensando numa perenidade e sustentabilidade de crescimento da empresa, né? Desde você ter um bom posicionamento, o nome da empresa, o logotipo, você criar conteúdo desde cedo, percepção de marca, de valor, missão, visão, valores, a cultura da tua equipe, né? O branding, ele é uma coisa extremamente ampla. E quanto mais a gente se preocupar com isso, mais resultado vai gerar. Só que, claro, é muito interessante. A gente vê empresas familiares, por exemplo, eu estava em uma ontem fazendo uma visita comercial. Cara, branding quase zero. 45 anos de mercado. Uma das líderes do mercado aqui no interior do Paraná. Essa empresa precisa de branding? Com certeza precisa. Mas ela cresceu em cima de uma necessidade de mercado e ela foi pioneira naquilo que ela fez, no mercado de encapagem de pneus. Então, a empresa precisa necessariamente de branding para crescer? Não. A empresa pode crescer através de outros meios, de outras formas, mas é muito mais fácil você crescer iniciando um negócio, uma startup que está começando, pensando em branding desde o começo. Exato. Isso que você comentou é muito interessante, porque para cliente, para você, o empreendedor novo que quer começar a investir agora, começar a crescer o negócio dele, a gente recebe muitos clientes lá que os caras chegam querendo o quê? Faz um tráfego para chegar lead no meu WhatsApp. E ele acha que só isso vai converter. E não é bem assim. Ele vem a calhar muito com o que você falou. A gente pensa nos 3 pilares. Primeiro, você precisa ser conhecido. Depois, a pessoa precisa gostar de você. E depois, ela precisa confiar em você. E como que isso reflete dentro das campanhas de anúncio? Por exemplo, de forma bem prática. Para ela conhecer você, não dá para eu jogar ela direto para o WhatsApp. Ela só vai ver o teu número. Então, o que a gente faz? A gente cria uma campanha levando essa pessoa para o perfil do Instagram, para ele pelo menos ter uma visão de como é a sua empresa e tal, como que ela funciona, qual que é a tua estrutura. Então, aí já vai um pré-requisito. Precisa ter um perfil estruturado, um branding estruturado, um perfil que seja receptivo, né? Ter stories ativo. A segunda campanha, que é para gerar autoridade, manter a lembrança, é a campanha de remarketing. Então, uma campanha que todo mundo que visitou o perfil do Instagram ou visitou o site da empresa começa a receber repetidamente ali o anúncio, seja ali no TikTok, para onde ela foi. Então, essa é a segunda. E a terceira é a campanha que gera realmente as levantadas de mão, as oportunidades de venda. Mas para quem que a gente faz essas campanhas, geralmente? Para quem já conhece a marca. Então, para quem já visitou o perfil, já interagiu com o site da empresa. Aí faz sentido. Então, está muito atrelado a frase ali, chegar a um lead desqualificado, a um lead que a gente vê com baixa consciência, um lead que o gestor de tráfego mandou direto para o WhatsApp sem antes passar por esse funil de tráfego, né? Então, isso faz muito sentido. Quando a gente aplica isso, é nitidamente outro resultado que o negócio tem. Eu quero aproveitar agora esse ponto aqui de vocês. Esse é o momento que a gente olha para o empresário, quando a gente fala esse tipo de coisa, e a gente vê a cara de espanto pro empresário. Porque ele pensava que o problema dele era a venda. O problema dele é que ele fazia orçamento e não vendia. E ele começa a perceber que, esse aqui é só o topo do iceberg. Tem muitas outras coisas que vocês falaram até esse momento, só relacionadas ao marketing. Não chegamos nem na parte das vendas ainda. Sim. Então, assim, considerando que a gente tem um marketing bom, onde a gente tem o ICP, que o Léo falou, onde a gente traz um lead que é qualificado para dentro da empresa. Léo, qual que é a maior dificuldade hoje, ou a primeira dica que você pode dar para o empresário, o que ele precisa fazer, primeiro ponto a se fazer, para conseguir corrigir a parte das vendas? Cara, olha que pergunta interessante, e talvez para quem está nos ouvindo agora ou vai ouvir depois, essa resposta que eu vou dar agora frustre um pouco, porque, cara, sério que é tão óbvio assim? Sério, a resposta é muito óbvia. 70%, 80% das empresas que eu vou fazer consultoria, e a gente vai fazer um diagnóstico, elas não têm um processo muito simples, que é pegar esse telefone aqui e colocar na orelha. Juro por Deus. Ou se fazem tipo uma vez. Quantas vezes você ligou para o cliente? Uma? E você está me dizendo que o lead é desqualificado? Porque você ligou uma vez e ele não atendeu. Cara,
Ele Cara, não te conhece, ele é não confia em surreal. você e pronto. É, tipo, surreal. Então, eu tava dando um treinamento numa imobiliária na semana passada e o gestor me perguntou, Léo, por tudo que você viu aqui, o que você acha que é o principal elemento que a gente precisa fazer para melhorar o resultado? Eu falei, cara, tem muita coisa para fazer. Tem que criar rotina, tem que definir meta, tem que começar a montagem do playbook, criar script, mapear as objeções, criar apresentação. Cara, tem um monte de coisa para fazer. Teu modelo de comissionamento também tá horrível, tem que mudar. Mas se você não fizer nada disso, não precisa. Somente consegue implementar uma cultura de que os teus vendedores, tem mais de 35 vendedores, peguem a porra do telefone e comecem a ligar para os clientes. Porque eles não fazem, cara. Só de você fazer isso, não precisa de técnica, não precisa de mais nada. Cara, eu aposto com você que em 6 meses você aumenta o teu faturamento em pelo menos 30%. Eu gosto muito desse ponto que você falou do telefone, porque é o seguinte, tem uma lei do marketing que fala o seguinte, se o cliente se conecta com a gente por um canal, a gente tem que falar com esse cliente por aquele canal. E até aí tá certo, concordo com essa parte. Aí, o vendedor, geralmente, ele vem com esse argumento. Quando eu falo o que você falou, Léo, ele vem com esse argumento, né? Não, mas se o cliente prefere falar pelo WhatsApp, eu devo falar pelo WhatsApp, porque é o canal preferido do cliente. Aí eu pergunto o seguinte, qual que é o canal que mais converte? Você concorda que pessoalmente converte mais? Ah, concordo. Concorda que converte mais, talvez fazer uma chamada de vídeo? Converte mais. Telefone, converte mais? Converte. Para você, o que é interessante? Ah, converter. Então, que se dane o cliente. Se ele quer falar com você pelo WhatsApp, porque é mais confortável para ele, ok. Você vai falar com ele pelo jeito que converte mais. E não pelo canal que é mais confortável para o cliente. Total. Essa é a grande sacada que o vendedor não sacou, que ele não tá ali. Produtividade para o vendedor não é fazer vários orçamentos. Produtividade é fazer várias vendas. Esse é o grande detalhe. Outro dia eu conversei com uma cliente minha, estava numa reunião de venda e ela é do nicho de moda, um nicho super concorrido. E aí eu fiz uma pergunta para ela para entender o cenário comercial dela, porque isso impacta no resultado. Perguntei, quantos follow-ups você faz ali? Ou quantos Chegamos retornos, num ponto bom aí. quantos retornos você faz para o seu cliente ali? Aí ela me respondeu o seguinte, olha, eu não mando mensagem porque eu acho que eu vou estar incomodando. E aí, quantos clientes... Vamos destravar essa mente aí, né? Quantos clientes têm essa crença de... E aí eu falei para ela, você acha que você vai estar faturando mais e não mandar mensagem para o seu cliente? É isso que você está me dizendo? Porque a crença dela é de incomodar. E aí eu queria até perguntar para o Léo, como que tu vê isso nessa tua visão de comercial? O que tu pensa a respeito disso, de quantidade de follow-ups, até que ponto o comercial pode ir, até onde faz sentido? Maravilha, Rafa. Obrigado pela pergunta. Vender, eu sempre digo que é um jogo de geração de estímulos. Então, tem cliente que eu faço uma ligação, ele me atende, eu consigo vender. Eu gerei um estímulo. Tem cliente que eu vou precisar fazer 7 estímulos, 12 estímulos, 22 estímulos. No sentido de cada ação que eu tenho é um estímulo. E eu preciso, para ser inteligente, triangular a minha informação e não fazer 22 ligações. Então, eu vou fazer uma ligação, vou mandar um WhatsApp, vou mandar um e-mail, aí eu ligo de novo, aí talvez eu mando um brinde, uma correspondência para ele, eu mando mais um WhatsApp, aí eu mando mais um e-mail, e eu vou triangulando essa informação justamente para não ser o cara chato. Porque em vendas, a gente tem que conseguir trazer sutileza para o processo. Eu não vou em 2 dias fazer 8 ligações, mandar 3 e-mails e mandar mais 5 WhatsApp em 2 dias. Tudo pra mesma pessoa. Não vou vomitar. Eu tenho que ter uma cadência que seja coerente, que seja sensata. Então, esse medo que o vendedor tem de incomodar, a gente consegue entender a intenção positiva dele, mas ele tem que seguir um processo e ser coerente. E a mentalidade não estou te incomodando, eu estou entrando em contato porque você pediu, porque você clicou no anúncio no Saiba Mais. Tem uma estatística muito boa, aproveitando que você perguntou isso. No ano passado saiu uma pesquisa do RD, né, o grande CRM ali que a gente tem em Santa Catarina, e eles mapearam que é o seguinte, que a gente consegue falar com até 80% dos leads desde que a gente faça até 9 contatos, ou na verdade 9 contatos. Uhum. Então isso estatisticamente responde um pouco da tua pergunta, e eu gosto desse ponto que o Léo falou, poxa, como é que a gente faz para não incomodar? Ninguém gosta de um vendedor que fica incomodando. Ninguém gosta de um vendedor que fica pressionando o cliente. Então é importante ter uma leitura também desse ponto, né? E ter uma leitura como é que a gente não incomoda. Agora, se você não for falar com o teu cliente, e o mais importante que você trouxe ali, se você não fizer follow-up, você não vai vender. E só para deixar claro, o que é follow-up? Isso assim, ó, se fosse para colocar uma coisa, igual o Léo colocou, uma coisa, joga tudo fora e vamos pegar uma coisa só, eu colocaria o follow-up. Porque olha só, eu estava como arquiteta agora na semana passada
E é assim, pô, vamos melhorar as vendas? Vamos. Então vamos fazer uma varredura, né? O que está acontecendo, fazer um diagnóstico, ver o que está acontecendo. Vamos ver todos os clientes ali que você está em contato e vamos começar a colocar no CRM. Ah, tem esse cliente, mas daí ele me mandou mensagem e eu não respondi. Tem essa pessoa aqui? Essa pessoa, ela me mandou uma mensagem e eu também não respondi. Essa aqui a gente começou a conversar, mas eu também não respondi. Gente, então assim, como a gente falou, uma oportunidade de negócio custa caro. Você muitas vezes já investiu tempo naquela pessoa, já se reuniu, já fez um orçamento para aquela pessoa. Simplesmente deixar essa pessoa sem uma conversa, deixar essa pessoa sem uma continuidade de atendimento, isso é loucura, isso é jogar dinheiro fora. E aí que a gente vai, porque o problema é mais profundo do que isso. A gente não deixa de fazer follow-up ou não deixa de dar continuidade para o atendimento porque a gente quer. Os clientes deixam de fazer isso porque eles não têm organização. Então o problema, nesse caso, para mim, assim, ó, se você quiser resolver as vendas, aumentar a venda em 10, 15%, é fazer follow-up para quem não tem. Só que você só vai fazer se você tiver uma ferramenta que acompanhe isso, que é uma ferramenta de CRM, um software de relacionamento com o cliente. Uma vez que você faz essa implementação, você consegue controlar e consegue avisar a respeito das atividades. Olha, esse cliente aqui, a gente precisa fazer contato. Porque é natural que a gente lembre do cliente grande, que a gente lembre da proposta maior, que a gente lembre daquele cliente que causou mais impacto na gente. E é natural que a gente não consiga lembrar de todas as propostas. A melhor memória é o papel e caneta. Total. Então, é nesse ponto que eu trago. Outra crença que eu vejo muito nítida, assim, nos empreendedores que chegam ali com a gente na assessoria é que não é porque o lead não respondeu o primeiro, segundo ou terceiro contato, você fez até o seu papel de follow-up ali, tentou contato ali 2, 3 vezes, ele abandona, porque ele acredita que o cara não estava interessado no produto dele. Mas o ponto é, não é porque ele não comprou hoje de você que ele não vai comprar nunca mais. Por isso da importância de você ter um software de CRM ou você ter uma ferramenta de automação que consiga fazer esse trabalho, tirar esse trabalho manual que é chato, né? Ninguém gosta de ficar retornando. Mas hoje existem soluções no mercado que permitem você automatizar esse processo e sem perder a humanização. Então, tem um software hoje que a gente utiliza que já começa chamando a pessoa pelo nome. E isso traz uma humanização. É o gatilho mais poderoso de humanização, eu diria, até na parte comercial, é a pessoa ser chamada pelo nome. Você manda só um textão, e é aí que a galera faz errado. Às vezes vai fazer follow-up, manda um textão, manda um monte de foto. E às vezes o básico é o que funciona. Às vezes só você chamar a pessoa ali, oi, fulano, tudo bem? Só não chamar com o nome errado, né? Exato. Só prestar atenção na pessoa, anotar o nome dela e chamar pelo nome certo, né? Só isso, cara. O básico é aquela coisa, aquela máxima, né? O básico funciona. Então não precisa criar um monte de coisa, pensar em textos mirabolantes, coisas assim. O follow-up é nada mais do que fazer a pessoa voltar a conversar com você. É só isso. E aí, é aquilo que você falou. Pode ser por meio de uma mensagem, pode ser por meio de uma ligação. Você pode pegar o Instagram dela e interagir com o story dela, por exemplo, que é o que a gente chama de social selling. Aí eu queria até aproveitar e entrar nesse termo, porque como que você vê hoje a venda, Felipe, feita pelo Instagram? Qual que é a tua visão sobre isso? Ó, eu queria aproveitar esse momento que você trouxe, só para a gente fazer... Já que você colocou em automatização, tá? A gente falou de um ponto bem positivo. E aí, nesse ponto, vou responder a parte do Instagram que você me perguntou, mas eu queria jogar a bola para vocês com relação a isso, tá? Muita gente se sente estimulada, né? Se sente curiosa a tentar ferramentas que vão fazer aquele primeiro contato com o cliente de maneira automatizada. Então, eu vou puxar esse contato ali porque eu sei que o Léo é grande fã do chatbot, né? Inclusive, eu vi um testezinho que você fez esses dias, um teste fantástico de chatbot. Vou pedir que você comente um pouco sobre isso, tá? Mas só para tua pergunta não ficar sem resposta, eu vejo que o Instagram hoje é uma grande ferramenta, tá? E a gente negar que isso é uma grande ferramenta é um absurdo, tá? A gente está negando um princípio básico. Então, assim, se você não fez nenhuma venda pelo Instagram ainda, então tem alguma coisa errada com o seu Instagram. Você precisa começar a fornecer cada vez mais tempo, né? Você precisa dedicar mais tempo no Instagram para que você tenha ali um Instagram bem feitinho e para que você consiga se relacionar com os seus potenciais clientes. Porque muitas vezes aquelas pessoas que estão te seguindo, elas não estão no momento de compra naquele momento. Porém, elas vão ficar no momento de compra. E você vai amadurecendo essas pessoas durante esse processo. Vai jogando informações para elas, vai gerando desejo. A gente está trabalhando com venda. Venda o que é desejar alguma coisa. Você não deseja o produto, você deseja a sensação que ele traz para você, você deseja, né, ter um nível diferente, ter uma vida mais fácil, talvez ganhar tempo.
é o que a gente deseja quando a gente quer comprar alguma coisa. A gente não compra o produto, a gente compra o resultado disso. Então, é muito legal você colocar isso no Instagram, né? E criando uma marca, criando uma experiência, criando uma história, logo o teu cliente ele vai querer você porque ele está vendo essa atração. Então, pergunta respondida, mas eu queria jogar para vocês ali essa parte. Léo, conta desse teste que você fez lá no acho que você postou lá no Stories no Stories ou no Reels do Instagram. Foi no Bot Conversa. Do Bot Conversa, isso. Eu Manda uso ver, muito cara. o Bot Conversa, Pô, cara. foi show, Sensacional. Cara, uma coisa básica que tem a ver com o que você estava comentando, que as equipes comerciais, independente do segmento da empresa, precisa ter, é a gestão da carteira de clientes por classificação. Total. Né? Então, eu tenho uma base de leads lá de 2.000 contatos. É tudo a mesma coisa. Não, não é. Desses 2.000 leads, eu tenho, cara, aqueles que eu já fiz proposta, eu tenho aqueles que eu nunca consegui falar, eu tenho aqueles que são perfil premium, eu tenho outros que são perfil mais pocket, que eu sei que não tem tanta qualificação assim. Então, eu tenho status diferentes. A partir do momento que eu tenho uma ferramenta, além do CRM, e aí pode talvez ser integrado, né? Um CRM que também tem o disparo e a gestão de WhatsApp, não importa, mas o grande ponto, eu tenho que ter a minha visão de funil, que é aquilo que eu tenho hoje, projetado no meu funil, dentro dos próximos 30 dias, dependendo do negócio, né? Do ciclo de venda, e eu tenho toda a minha base, toda a minha carteira de contatos, que especificamente, periodicamente, eu vou fazer campanhas. Campanha agora de Black Friday, campanha de início de mês, campanha de aniversário da empresa, campanha de carnaval, campanha da Semana do Consumidor, campanha do lançamento do produto tal. Eu vou, ao longo dos meses, né, sempre disparando e relembrando essa base que eu existo com novidades. E aí eu acho que é importante, concordo contigo que o follow-up que mais funciona é o arroz com feijão, mas é importante a gente também usar de técnicas de copy para ser criativo, para não só ser aquele cara, oi, lembra de mim, quer comprar? Né, a gente trazer Oi, ainda quer comprar? Não, esse aí Tá aí ridículo. ainda. Esse Eu tenho um cliente tem um que é muito bom, cara. Você manda assim pro cliente, você me odeia? Você puxa ele pra conversa na Você hora. me odeia. Já viu Essa essa? é uma quebra de padrão. Sim, é quebra Boa. de padrão, é muito bom. O cara vai olhar assim, como assim? Né? Como assim? Você me O que você odeia? quer dizer com isso, pô? Não, claro que não. Tava corrida Só aqui. pra chamar atenção. É, só pra chamar Gostei atenção. muito disso. É muito legal. Mas eu queria que vocês contassem um pouco, vocês que estão mais envolvidos com essas tecnologias, o que existe já, né? O que é o bot conversa, o que já existe nesse contexto de primeiro contato com o cliente, e se vocês acham que é bom, que vale a pena fazer isso ou não. Cara, bot conversa muda o jogo de muita empresa que implementa e não é só pegar e implementar, tem que fazer a gestão. Então, eu não vou nem comentar aqui daquele empresário que tem uma base de cliente e não oferece nem para os próprios clientes da base. Porque isso aí já está muito errado. Mas o bot conversa, ele supre toda essa necessidade. Então, se você fizer igual o Léo falou, de etiquetar o seu cliente que chegou ali no bot conversa, marcar quem é cliente, quem não é cliente ainda, ou qual produto que ele tem interesse, ou qual é o perfil daquele cliente, já facilita para você fazer estratégia de venda. Vou dar um exemplo. A gente implementou um bot conversa para uma imobiliária. Então, um lead chegava e ele já clicava mais ou menos a faixa de preço do imóvel que ele queria. E ele ganhava uma etiqueta. Então, eu sei que aquele lead, ele está procurando imóveis de 500 a 600 mil. O que você faz com essa informação? Quando chegar um novo imóvel, um novo lançamento nessa faixa de preço, você não vai mandar para todo mundo da sua base. Senão, você vai estar fazendo spam. Então, o que você faz? Você manda para a pessoa certa. Por isso que nem todo mundo ali da tua base de leads é igual. Você tem que saber diferenciar, saber tratar cada um diferente e estratégias diferentes para cada uma. Então, esse é o grande ponto do bot conversa. Você consegue, muitas vezes, economizar o salário de uma pessoa, digamos assim, no teu comercial, de que 3 pessoas estariam fazendo todo aquele trabalho de estar contactando 2, 3 mil contatos com uma pessoa só que sabe usar da forma correta o bot conversa. É isso, Léo? Fantástico, é isso mesmo. Explicou muito bem, Rafa. E, além disso, né, tá chegando muito forte aí as IAs, né? Onde você consegue ter um atendimento de um SDR ali, chamando o cliente pelo nome, ouvindo o áudio, interpretando, comunicando, e a gente não tem ideia dos níveis que isso vai chegar, e já está chegando, até com capacidade de fazer ligação telefônica. Se a gente vai atender e não reconhecer que é uma IA, aí já acho outra história, já acho um pouco desafiador.
Mas tá chegando esse tipo de inteligência. E a minha visão, né, talvez puxando aqui para o outro lado, que dá para a gente conversar bastante sobre isso, talvez fazer um podcast só para falar disso, mas é a futura morte do SDR. Acho que ainda tem Total. muita coisa a ser... O mercado ainda é muito embrionário, mas todo esse trabalho de disparo em massa, WhatsApp, e-mail, enviar invite para o cliente, lembrete da reunião, tudo isso não vai precisar mais de um ser humano fazendo isso. E aí, só para ficar claro para o pessoal que está escutando aqui, explica um pouquinho assim, como é que funciona essa ferramenta ligada com a IA, por exemplo, e o que ela é capaz de fazer. Cara, ela é uma ferramenta que pode trabalhar 24 horas por 7, então, e ocupar todo o trabalho do SDR. Qual que é a função do SDR? Entrar em contato com leads, seja via ligação, e-mail, WhatsApp, triangular essa informação e agendar a reunião, certo? Uma IA vai conseguir fazer exatamente tudo isso. Então, todo o trabalho operacional de entrar em contato, até mesmo de ligar, de fazer disparos, e numa efetividade muito maior. Então, essa IA ela vai precisar estar plugada dentro de um Big Data, né? De uma base de dados que puxa ali, sei lá, da Econodata, do LinkedIn, da Receita Federal, e aí você pode ensinar essa IA, ou mesmo você fazer manualmente, né? Esse filtro, vou filtrar lá por segmento, por faturamento, por tipo de empresa, etc. E aí ela vai selecionar essa base de dados e vai começar a trabalhar. Você pode colocar ela para trabalhar seu horário comercial, você pode colocar ela para trabalhar 24 por 7, mandar e-mail, sei lá, 4 da manhã, né? Então, vai chegar num nível radical, assim. Então, é uma ferramenta que tanto pode fazer o ativo de contato com o cliente, ou de contato com futuras oportunidades, criando futuras oportunidades, assim como fazer o receptivo também. Então, daí ela pode vender também, só que daí vai variar de segmento. Tipo, uma IA, vamos pensar para uma barbearia. Cara, ela pode fazer tudo Total. até vender. Tudo. Porque é um serviço muito O simples. ticket mais baixo também, né? E tem isso, né? Eu não preciso de um atendente ali para o cara marcar o horário do barbeiro, né? E responder coisas como ver a agenda, passar a tabela de preço, explicar qual que é o diferencial do produto. Você treina a IA para responder essas coisas mais simples. Agora, um produto de venda consultiva, você vai vender uma consultoria, você vai vender um imóvel de milhões, aí ainda, obviamente, vai depender, né? A IA vai fazer só a primeira parte do processo, vai depender depois de uma pessoa, do vendedor. Eu vou puxar uma partezinha do que eu vi do teu Rios lá, então. Começava a conversa, né, com essa inteligência artificial, e a gente sabe que naturalmente, assim, quando a gente envia uma mensagem para uma inteligência artificial, né, se a inteligência artificial for burra, né, ela vai responder por qualquer coisa, né? Se perguntar qual que é o teu nome, e eu falar, olha, Repolho. Se for uma inteligência burra, vai, ô Repolho, tudo bem com você? E vai continuar a conversa dessa maneira. E muitas vezes, né, se a gente colocar um tipo desse trabalho para acontecer, pode causar um dano enorme. A gente tem o caso do Cariani, que colocou um bot lá no Instagram, o pessoal descobriu e começaram a bombardear ele de mensagens só para ele dar umas respostas automáticas engraçadas. Então, pode ter um problema com relação a isso. Mas o que eu vi no teu Reels era uma possibilidade de você ter uma inteligência que realmente interpreta, né? Interpreta e responde essas mensagens fazendo um trabalho de um pré-vendas. Sim, que às vezes, eu até brinco, vai ter IA, cara, que vai ser muito mais inteligente e vai ter mais bom humor do que o teu vendedor. E detalhe, Vai saber fazer vai rapport responder mais rápido. Vai responder mais Pô, rápido. eu fiquei abismado outro dia. Eu até atendi para ver se não era uma IA, alguma coisa nova no mercado. Mas foi bizarro. Eu vi um anúncio, cliquei no anúncio, eu até tenho print no celular que eu salvei para postar. Cliquei no anúncio que me interessava. Cara, eu recebi a mensagem de saudação, não deu 1 minuto, eu já recebi uma ligação. 1 minuto, olha o tempo de resposta, o quanto isso conta. Aí eu atendi para ver, e era uma pessoa real, era uma pessoa ali falando comigo, mas olha a vantagem, ela já me qualificou na ligação rápida, já me qualificou, porque 1 minuto, não tem como o cara dar sumida ali. O cara tava no celular, ele acabou de clicar, é muito rápido, é um negócio bizarro. Então, a automação, pô, vai entrar nisso também, vai ajudar nesse tempo de resposta, né? Então, o cliente vai mandar mensagem para tua empresa, não vai ficar aguardando. Ele já vai receber um pré-atendimento. Aí, teve um cliente meu uma vez que falou assim, pô, mas é automático isso, eu não gosto e tal. Cara, então, você prefere deixar o teu cliente esperando 3, 4 horas e a tua taxa de conversão ser mais baixa, do que já atender ele, já passar ali uma informação que ele quer, um endereço, por exemplo. Porque o cliente, ele quer naquela hora. Exato. Ele tá com vontade de comprar naquela hora, ele tá aquecido naquela hora. Se a gente demora, a gente sabe que existe uma concorrência com relação a outras empresas e com relação a outros produtos.
Muitas vezes é uma compra de impulso. Não estamos falando de uma compra de consultoria que não é por impulso. Mas, às vezes, a gente tá numa compra por impulso, por desejo, e essa IA ela pode facilitar esse contato. E aí acelerar muito o processo de venda. Sem dúvida. Deixa eu até fazer uma pergunta claro. pro Rafa Macanhão. Que quando eu estou conversando com um empresário que teve com dificuldade, né, no marketing digital, eu tentei explicar para ele assim, cara, por que é difícil realmente de converter, é mais difícil converter o lead do marketing digital comparado com o que você está acostumado a vender, sei lá, que é a indicação, ou as pessoas que entram na tua loja passam na frente. Porque, pela característica, né? Eu brinco, cara, você vender para o lead do marketing da indicação é você tirar um pirulito da boca de uma criança de 5 anos. Você vai lá, pega e tira. É fácil demais. Agora, você vender para o lead do marketing digital é você tirar o pirulito talvez da mão de um gorila. Você vai ter que brigar, você vai ter que lutar para tirar esse pirulito. E aí, eu queria que você explicasse talvez mais tecnicamente para o pessoal, que eu acho que é algo interessante de falar. Quando você está procurando por algo na rede social, principalmente se eu estou falando ali de meta, né? Google também vai ter remarketing e tal, mas aquela coisa, eu, sei lá, estou procurando imóvel, aí entro aqui no site de uma imobiliária, vejo imóvel, daqui a pouco só aparece imóvel para mim. Eu fico o dia inteiro vendo imóvel. Rodo o Instagram, aparece anúncio de 10 imobiliárias. Então, se você não tiver uma diferenciação de atendimento comercial muito forte, um atendimento rápido, cara, a chance de você vender é muito pequena, porque você está concorrendo com um lead que está falando com você e com mais 5 empresas do teu negócio. E com o mesmo produto, é isso mesmo? Né? É isso, cara. Então, uma coisa que eu falo ali é o seguinte, no WhatsApp, não é porque é o WhatsApp que você precisa atender teu lead diferente, você precisa ser sem emoção, você não precisa apresentar a sua empresa. Então, da mesma forma que você atende presencialmente, você deveria estar atendendo assim no WhatsApp. Então, vamos supor, se o lead chegou no WhatsApp, chegou na tua empresa, você não cumprimenta ele, você não pergunta o nome, você não mostra para ele a tua estrutura, você não mostra quem é você, primeiramente, antes de tudo, ele não vê tudo isso, ele tem todo esse tipo de contato. Por que no WhatsApp tem que ser diferente? Então, trata igual. O lead chegou, se apresenta, mostra a empresa, talvez você pode mandar um vídeo para ele mostrando ali, olha, essa aqui é a empresa que você está fazendo contato, é esse aqui que você está fazendo relacionamento. Tudo isso ajuda a melhorar a taxa de conversão, porque o WhatsApp é o ponto de contato mais fraco que a gente tem de venda. Né? A gente tem ali... Eu trago o seguinte exemplo. Quanto mais densidade a gente tem, maior é a nossa taxa de conversão. Então, de todos os canais que a gente tem, WhatsApp, ligação, vídeo e presencial. O WhatsApp, dentre eles, é o que tem menos densidade, é o mais difícil de converter. Porque você não está vendo a pessoa, não está olhando no olho, não está sentindo, não está pegando, não está fazendo nada. A ligação, você já está escutando a voz da pessoa, já é outra coisa. Você já tem um pouco de emoção ali envolvida. O vídeo, você está olhando a pessoa no olho, então é melhor ainda, ela está vendo quem está ali. E o presencial tem tato, tem cheiro, tem muitas outras coisas. Então, quanto mais densidade tem, mais fácil é a venda. Se no WhatsApp não tem isso, eu tenho que trazer o máximo de coisas ali para dentro do WhatsApp. Tudo isso para ajudar na conversão. Então, não basta vir com atendimento basiquinho ali, de mensagem só automática, sem emoção, sem nada, sem uma preparação, sem seguir um processo que não vai dar conversão, independente do que você venda. Então, tem que ter um mínimo de estruturação ali para receber bem esse lead que vem do tráfego, para você ter certeza que está fazendo o seu papel e não sair culpando o lead desqualificado, sendo que você nem está atendendo direito, né? Eu consigo até ver a cara do empresário agora, assistindo esse vídeo e pensando, poxa, quanta coisa. Nossa, é muita coisa para fazer. O que muitas vezes o empresário não leva em consideração é que cada detalhezinho faz a diferença. O jeito que você monta o processo, o jeito que o cliente é abordado, todo o detalhezinho do script, principalmente, do que você vai falar para o cliente, tudo isso importa. E se a gente não tiver uma preocupação com isso, realmente não vai converter, vai ter uma dificuldade de conversão. Mas assim, para sua sorte, empresário, né, existem pessoas capacitadas a fazerem isso. Existem pessoas que fazem isso profissionalmente. E muitas vezes o empresário nem sabe que existe essa possibilidade de contratar profissionais que vão auxiliar ele dentro da empresa dele. E eu sempre falo para o empresário assim, olha, essa informação que a gente está falando, esses achados que nós estamos passando para eles, isso existe na internet. Se você for procurar, não foi a gente que inventou, é uma metodologia que existe. Então, você vai procurar, você vai achar. Só que ele fazer sozinho pode ser que demore anos. Fazer com uma pessoa qualificada, com uma pessoa experiente, que faz isso todo dia, a velocidade de execução é muito maior.
Então, a quantidade de esforço que o empresário precisa e a quantidade de investimento que o empresário precisa colocar na empresa é muito menor, porque o processo vai acelerar muito mais. Eu queria puxar, ali, agora que vocês falassem um pouquinho, sobre a questão da abordagem. Porque a gente chega num ponto assim, se todo detalhe importa, o que a gente fala importa. Como a gente fala importa. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco sobre o script, um pouco sobre a abordagem, que tipo de abordagem que a gente precisa fazer, como que precisa ser essa abordagem para poder convencer o cliente. Maravilha. Bom, script comercial é um assunto que eu sou muito fã, porque eu acredito redondamente que é o elemento que tem mais impacto para aumentar a conversão. Então, recebi 30 pessoas na minha clínica, das 30, só 5 fecharam. Cara, se eu mudo o script de atendimento, e aí a questão eu posso dividir processo e script, né? Processo é o conjunto de ações que são realizadas. Script é tudo que é comunicado. Seja escrito, falado, perguntado, história que eu falei, né? Tudo isso é script. Então, dividindo em duas frentes aqui também. Quando a gente começa projetos de consultoria e termina, tem projeto que a gente sai ali às vezes, com 40, 50 scripts comerciais redigidos. Por quê? Porque para qualquer tipo de situação que o vendedor passar, esse vendedor não tem que pensar, o que eu vou escrever para esse cliente agora? O cara tá aqui, script de número 17. Nessa situação específica, é esse script que você usa. Script para vencer objeção, script do WhatsApp 1, 2, 3 e 4, script para abordar lead antigo, script de ligação, cara, não importa. Então, o script ele ajuda a você preparar e qualificar a tua equipe de vendas. Porque energia e força de vontade são importantes? São. Mas só com isso não basta, tem que ter técnica. Então, eu vou fazer uma ligação com vontade, com desejo, maravilha, mas eu tenho que ter técnica, eu tenho que saber exatamente o que perguntar, como perguntar, em qual ordem que eu vou perguntar. E a partir das respostas, o que eu falo para esse cliente. Então, e esse é um trabalho muitas vezes chato, né? Que o empresário não quer fazer, o diretor comercial não quer fazer, o vendedor nem sabe fazer. No sentido de... É chato. Você tem que parar 1h30, 2 horas e ficar escrevendo. E escreve, apaga, escreve. Puta, não tá bom, ajusta. Então, por exemplo, eu vou dar um treinamento agora, saindo daqui. É um treinamento de como aumentar as vendas na Black Friday. Para os meus clientes. Vai ser online agora, às 18 horas. E ele é baseado em script. São 7 scripts. Copy. 2 a 3 ali de antecipação. E eu vou criar expectativa. Né? Vou falar algo do tipo... fique atento. Diferente das promoções de Black Friday, você não vai ter nada... Como é que é? Você não vai ter nada pela metade do dobro, Rafa. Fica tranquilo, né? Então, eu já chamo a atenção ali na copy. 2 semanas ali de antecipação, até que eu revelo a oferta. Fico com aquela oferta ali, 1 semana rodando, 2 semanas no máximo. E aí, encerro a oferta final, vai acabar a sua última oportunidade. Então, é baseado em 7 scripts e que, cara, pode gerar um baita resultado. Né? Legal. Então, vou fazer uma pergunta pro Felipe, né? É sobre script? Sobre script. Então vai ser problema, então vamos lá. Não, eu quero entender de você, como que você pensa... A gente está falando de abordagem, né? Mas até chegar no momento da venda ali no WhatsApp, tem todo um caminho que tem que ser trilhado, né? O que você pensa a respeito disso? Qual que é esse caminho na sua visão? Tem alguma etapa? Tem algum processo que, na sua visão, um vendedor tem que seguir? Você acha que é interessante ele seguir um script? Ou ele tem um script como base? Ou qual que é a sua ideia? Comecei a gostar da segunda parte da pergunta aí. Aí a gente deixou para os 40... realmente, assim, sabe aquele negócio? 45. Os 45 do segundo tempo, a gente deixar como é que é a trama, assim, pra gente deixar a polêmica. Então, realmente, a gente tá nos 45, vamos começar com essa parte. Então, assim, com relação ao processo, Rafa, eu acho que é muito importante a gente ter o processo bem desenhado. O processo mínimo que existe hoje, qual que é? Pré-qualificação, primeiro contato com o cliente. Podemos passar por uma fase de reunião, que a gente pode ou não fazer a proposta para ele nesse momento. Terceira etapa, etapa de follow-up. No mínimo, vão existir 3 etapas. O que diz se a gente vai ter mais etapas? Menos, acho difícil. Mas o que vai dizer se a gente vai ter mais etapas do que isso? A complexidade do produto e o valor desse produto. Se for um produto caro, vamos pensar um imóvel, que nem a gente falou, obviamente a gente não vai fazer uma reunião com o cliente, visitar um imóvel e aí vamos fechar. Isso muito difícil de acontecer. Deve ter acontecido alguma vez na vida, mas muito difícil de acontecer, porque é um produto um pouco mais caro. Então, o que a gente entende? Que nessa primeira parte, nessa primeira qualificação, esse primeiro contato com o cliente, o que eu gosto muito de fazer é pegar a fala do Léo, vou roubar um pouquinho aqui, pega o telefone e liga. Não existe outra forma de fazer isso, além de pegar o telefone e ligar.
E você acredita que isso se aplica a qualquer nicho? Eu acredito que se aplica a qualquer nicho. Correndo o risco aqui de cair na armadilha, mas eu vou falar que se aplica a qualquer nicho. Por que eu digo isso? Pode parecer que assim, às vezes até eu me sinto indicado de falar isso, de pegar o telefone e ligar. Mas olha só, se eu entro em contato com a pessoa pelo WhatsApp, o que ela quer? Ela quer a informação o mais rápido possível. Por que ela quer falar comigo pelo WhatsApp e não por telefone, muitas vezes? Porque é mais fácil eu parar de responder. Vamos pensar o nome de uma empresa? Orb. É mais fácil eu parar de responder o Orb do que parar de responder o Léo. Quando a gente coloca uma pessoalidade, se torna um pouco mais difícil de eu sair um pouco daquela ética social humana. Então, por isso, o primeiro ponto é telefone. A gente tem uma coisa, né? A gente tem um ponto muito positivo nesse primeiro contato, que é a curiosidade do cliente. Uma vez que a gente perca essa curiosidade do cliente, a gente também perde a atenção. Então, se a gente não aproveitar esse primeiro momento para fazer a qualificação, que é esse primeiro momento de contato com o cliente, a gente pode não ter essa oportunidade depois. Então, eu gosto sempre de falar para o cliente, olha, mas liguei para o cliente não atendeu. Passo as informações pelo WhatsApp? Não. O meu objetivo quanto vendedor não é passar as informações. O meu objetivo é conseguir concluir a venda. Vou conseguir 100% dos casos? Não. Mas eu tenho que ir pelo caminho que funciona. Então, o que vocês falaram do script é, se eu descobrir que existe um caminho para o pote de ouro, por que eu vou querer procurar outro caminho se eu já descobri que esse caminho funciona? Então, eu iria sempre, 100% das vezes, iria pela qualificação por telefone. Exceto se eu conseguir fazer isso pessoalmente. Então, só mudando aqui um pouquinho o termo, se eu conseguir pessoalmente ou conseguir por vídeo, talvez eu faria por vídeo a primeira. Legal. Uma coisa que eu gosto de fazer quando a gente tem um serviço ou um produto com valor agregado mais alto. Trabalhei com uma fábrica de máquinas, por exemplo. Fábrica de máquinas, cada máquina, a máquina mais barata que eles tinham lá é 2 milhões. Então, concordamos que é um produto com ticket médio bem alto. O que é legal fazer? No primeiro ponto, atuar de maneira consultiva mesmo. Eu ir lá entender a situação do cliente, entender aonde se aplica, entender como fazer isso. E aí, com base nisso, a gente fazer um orçamento. Salvo se for um produto mais barato, talvez você pode fazer um orçamento nesse primeiro encontro mesmo. Qual que é a grande sacada que eu vejo entre você não fazer o orçamento nesse primeiro encontro presencial com o cliente? Ou na chamada de vídeo que você vai fazer? A grande sacada é que a gente termina a conversa com o cliente e ele fala, ele não vai me fazer proposta? Mas ele não tentou me enfiar um produto? E o cliente ele começa a ficar em dúvida com essa situação, ele começa a entrar em confusão. Por quê? Porque é o que ele está acostumado a ouvir. Todo mundo está aí querendo empurrar a venda para ele. A hora que ele percebe que tem alguém que não está querendo empurrar a venda para ele e está lá para ajudar, ele começa a entender que talvez o vendedor e o comprador não estejam em lados opostos. Talvez não é uma pessoa que está querendo empurrar alguma coisa para ele, e sim alguém que está ali para ajudar. E aí só um detalhe com relação ao consultivo, é que a gente falava muito que consultivo, né, fazer um processo de vendas consultivo, a gente falava muito tempo atrás, quando a gente falava sobre ser consultor a respeito do produto. Qual é o melhor produto para a sua necessidade? Isso significava consultivo lá atrás. Hoje eu mudo essa venda, e vamos falar que é uma venda 3.0, 4.0, 5.0, não sei em qual ponto que nós estamos já, mas é trabalhar não mais o produto, mas trabalhar o cliente. Porque o cliente ele tem desejos, o cliente ele tem medos, o cliente ele tem coisas que ele quer realizar, ele quer diminuir o tempo para fazer uma coisa, ele quer conquistar coisas. Ah, mas uma empresa não tem sentimentos. Uma empresa tem sentimentos também. O dono da empresa que você está falando, ele quer alguma coisa a respeito da empresa dele. Ah, mas um comprador profissional. O comprador profissional quer mostrar para o chefe dele que ele faz um bom trabalho. Ele quer mostrar que ele pode fazer a melhor compra possível. Então, todo mundo tem sentimento. E a gente mexendo com esse sentimento da pessoa, mexendo com o emocional da pessoa, é assim que a gente se conecta melhor e é assim que a gente consegue melhorar o quesito de vendas. E aí você me perguntou, script. Pô, script é uma situação complicada na minha... Mas o ponto ali, o cara para ligar, ele precisa de um treinamento, ele precisa saber um mínimo de script. Precisa. Então é necessário. Então, agora você perguntou no script, é legal. O script a gente vai chegar no ponto, tá? Qual que é a minha dificuldade com relação ao script? Muitas empresas que utilizam o script como uma bengala, talvez, como uma muleta, e aí o vendedor acaba fazendo uma fala robotizada. É isso que eu não gosto a respeito de script, tá? Um treinamento com relação à técnica de vendas, com relação à abordagem de vendas, com relação ao fechamento, sim, é necessário. Aí eu tenho que torcer o nariz e realmente falar, o script é necessário nesse ponto. Ele é necessário para treinar o vendedor.
Eu não gosto de um script que engessa o vendedor, mas a gente precisa partir essa orientação de algum lugar, né? Então, assim, pega uma empresa... Assim, esse questionamento deve vir para vocês direto. Tenho 2 vendedores. Um vendedor vende muito bem, mas ele tem o mesmo produto, ele tem a mesma estrutura, ele tem a mesma quantidade de oportunidades do outro vendedor. E o outro vendedor vende bem menos. O que acontece? Aí a gente tem que dizer que a diferença é diferença de abordagem. O que melhoraria para o outro vendedor? Possivelmente o script ajudaria a melhorar a abordagem dele. Eu só sou contra a gente usar uma abordagem muito massificada, uma abordagem muito mecânica, talvez, muito, sabe? Sem ter esse sentimento. E aí é difícil, talvez, de diferenciar uma coisa da outra. Talvez até eu sou contrário ao script porque talvez o meu script não é tão bom. Pode ser isso, né? Então, existem essas nuances. Então, acho que esse ponto, assim, vou jogar a pergunta de volta para vocês, então, para entender a visão de vocês também. O script, desde o começo, ele tem que acontecer? Ou tem algum momento que o script não deve acontecer? E o que precisa ter no script, talvez? Cara, é interessante você falar de sentimento, porque quando a gente fala tão bem no script, parece que a gente está deixando de lado todas as outras coisas, como se a marca não fosse importante, a inteligência emocional do vendedor não fosse importante, a empatia, a humanização do vendedor não fosse importante. E no final das contas, o resultado final, né, o vender, ele é multifatorial. Então, existem muitos elementos que contribuem para o resultado. Mesmo a gente padronizando o script comercial, e eu digo isso num projeto que eu estou vivendo agora, cara, é o mesmo processo, é a mesma apresentação, é o mesmo script para 2 meninas. Uma está com 27% de conversão, a outra está com 6%. E é tudo igual. E elas seguem o mesmo script da reunião, a mesma apresentação, os mesmos slides. E uma está com 27%, a outra está com 6%. Por quê? Porque o ser humano é complexo. Mas isso é metrificado? Metrificado. Porque no nosso processo de venda comercial ali na agência, tanto é o que a gente prega, o que a gente ensina, tudo tem um processo. E tem um time para isso acontecer dentro de um processo. Seja numa apresentação de venda de alto nível ali, de alta performance que a gente chama. Tem o tempo de você fazer o rapport, tem o tempo certo de você fazer o spin, tem o tempo certo de você fazer a apresentação da empresa, do negócio, do projeto, e tem o tempo certo de você fazer a apresentação da oferta. E aí a gente mede cada uma dessas etapas e olha assim, olha, nesse ponto aqui faltou o spin. Você fez um tempo de spin aqui, o que normal é 20 minutos ali, que a gente recomenda, você fez em 10, ou você fez em 40, você levou muito mais tempo. E, cara, dá uma diferença muito drástica no resultado de um vendedor que já segue um processo validado, que a gente já validou, daquele que não segue, que faz do jeito que ele acha. Por mais que ele se ache o vendedor, bonzão e tal, o fato dele não seguir um processo que foi validado, tira ele da performance. Porque tudo que está ali está pensado estrategicamente no comportamento do consumidor, no comportamento do cliente. Tem a ver, tem relação com emoção, tem tudo isso, mas eu vejo que quando você quer comparar 2 pessoas, 2 vendedores que você tem no seu time, veja se os 2 estão seguindo o processo igual. E a questão, assim, sendo bem, pode-se dizer, robotizado, mas, é claro, vai do nível do vendedor. É claro que ele não vai trazer, ele vai falar do jeito dele, ele vai comunicar do jeito dele. Mas se coloca eu e você para fazer a mesma venda e a gente seguir o mesmo script, a ideia é que a gente faça as mesmas perguntas. É claro que cada um vai fazer do seu jeito, do seu contexto ali e tal, mas os 2 seguiram o processo. Então, se isso está acontecendo, se esse processo está sendo seguido, a chance de a performance dos 2 ser igual é muito grande. Mas olha como o ser humano é maravilhoso, né? Baseado nisso que você falou. Eu concordo com vocês do ponto de vista, a gente precisa ter um script para que a gente consiga deixar o processo correto, o processo que funciona, o mais padronizado possível. Concordo. Agora, você trouxe o ouro, né, Léo? Essa parte de a gente ter o script, os 2 seguirem o script e provavelmente não ter o mesmo resultado, a gente tem que lembrar que tem o fator humano, né? E quando a gente fala, olha, primeiro a gente faz a qualificação, depois a gente faz o spin, depois a gente faz esse gatilho de fechamento e aí a gente faz uma última concessão para fechar. Se o vendedor não tiver interpretação do que ele está fazendo, às vezes ele passa de estágio sem o cliente estar pronto para passar de estágio. E às vezes o vendedor ele só quer fazer o processo, como está ali. E a gente tem que lembrar que, na verdade, não é fazer o processo, e sim conquistar o cliente.
Minha visão, assim, é claro que a gente tem que buscar essa harmonia, né? De você ter uma equipe comercial mais equilibrada, no sentido de, pô, você não pode ter um cara que vende 80 mil, outro que vende 15. A busca é de ter uma equipe que vende muito parecido, com uma taxa de conversão muito parecida. Mas por que podem existir essas oscilações? Por causa do fator humano. E eu estou falando muito sobre crenças e sobre mentalidade. Mesmo que a pessoa siga o processo, entre aspas, perfeito, mas se ela tem uma crença limitante com relação a dinheiro, cara, ela não vai performar. Porque alguma coisa vai ser incoerente ali e vai acabar impactando no resultado. Então, claro, a busca é constante por você estar com pessoas na equipe homogêneas, seguindo o mesmo processo e fazendo auditoria para ver se esses processos estão sendo seguidos para buscar um equilíbrio de performance. Mas mesmo assim, vender um jogo que a gente não tem total controle. Existe o imponderável que a gente tem que considerar. Eu acho que eu vou colocar para quem vier assistir o próximo, falar o seguinte: venham ver a gente brigar a respeito de script no próximo episódio. Né? Podemos brigar muito aí a respeito de script. Não, brincadeiras à parte, gente. Eu gostei muito dessa parte que você falou, Léo, porque realmente a cabeça muda o jogo. Né? O jeito que você pensa, qual que é a tua crença. Se você tá focado no resultado mesmo ou não tá. Isso daria um podcast completo, um podcast tá com muito problema bom. pessoal, o vendedor... Pô, e detalhe, a gente basicamente só deu uma pincelada em venda. A gente falou aqui só sobre pré-venda, sobre tudo que antecede a venda. E aí tem tudo o que acontece durante a venda, né? Que dá um baita podcast também. Dá uma baita história, mas eu gostaria muito de falar sobre essa questão de mentalidade e colocar sobre isso, né? Sobre resultado ali, colocar sobre essa quebrança de paradigma ali dentro da venda. Influencia, cara. Um vendedor que quer muito, tipo assim, ele quer muito vender. Ele tá, tipo, desesperado. Isso transparece... Desesperado, com certeza. Transparece na negociação e ele, às vezes, perde venda por conta do emocional dele que tá abalado. Com certeza. Galera, eu queria aproveitar, acho que pela primeira vez eu vou conseguir encerrar um podcast no horário, tá? Mas assim, eu queria aproveitar e agradecer vocês muitíssimo, porque assim, foi um projeto muito legal de trazer vocês aqui. E eu acho que assim, as empresas só têm a ganhar de ver a gente discutindo um assunto. E diversos assuntos, porque são pessoas que sabem sobre o tema e estão fazendo isso diariamente, estão fazendo profissionalmente isso. Então, tudo que sai daqui é algo que está discutido, algo que está testado. Então, assim, o empresário que está assistindo isso está pegando uma riqueza inimaginável. Porque ele está pegando, né? Se fosse pegar todo esse assunto de consultoria e fosse colocar lá na prática para ele, ia custar caro. Né? E aqui ele está vendo isso acontecer de maneira prática. Então, eu queria agradecer vocês. Pô, se puderem falar um pouquinho, 1 minuto para cada um falar da sua própria empresa. Show. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Felipe. Prazer em conhecer, Léo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael, eu tenho uma agência de marketing com assessoria de vendas. Então, a gente atende muito negócios locais, experts aí que vendem no digital. Então, a gente atua nessas duas frentes. A gente vive esse campo de batalha no dia a dia. Então, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo, trocando ideia, trocando informação e aprendendo aí. Maravilhoso. Rafa e Felipe, obrigado pelo convite. Então, eu sou o Léo Belling, fundador da The Wolves Company, assessoria e treinamento de vendas. Ajudamos empresas a profissionalizar o setor comercial, seja com a parte da consultoria, acompanhamento, 12 meses, criar cultura de vendas, montar playbook comercial, seja com os treinamentos, né, capacitação ali para a equipe, para ajudar as empresas a escalar o crescimento delas. Perfeito. Muito obrigado, galera. E obrigado para vocês que estão assistindo. Até o próximo podcast. Tamo junto.